Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. E o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. E se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. E os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa essa noite, crendo, meu Pai, na realidade da Tua presença no nosso meio, crendo, Senhor, na verdade da Tua ressurreição e crendo na verdade da manifestação do Teu Espírito Santo. Pai, precisamos que o Senhor reavive a Tua obra nesse tempo, que o Teu fogo, meu Pai, acenda, Senhor, uma chama, meu Pai, mais uma vez neste lugar. E que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que o brilho da Tua glória alcance, Senhor, aquelas pessoas que estão perecendo. Assim, meu Deus, como um barco perdido, meu Pai, no meio do mar, depende, Senhor, da luz do farol, para que ele enxergue aonde há um porto seguro. Nós muitas vezes que estamos na cidade, não conseguimos ver o brilho, meu Pai, e a importância de um farol. Mas às vezes quem está perdido tem naquele brilho a sua última esperança. E que essa igreja, Senhor, brilhe e queime, meu Pai, as ofertas que têm sido dadas pelos Teus filhos. Ofertas, Senhor, de sacrifícios vivos, para que a luz, Senhor, brilhe no meio das trevas. Em nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando essa palavra de Daniel, ela vem martelando na minha cabeça já há alguns dias, mas eu tive um entendimento a respeito de algo que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes nós não compreendemos ou não gostamos ou não queremos compreender que tem situações e circunstâncias que elas vão chegar na nossa vida ou vão chegar para nós de acordo com o nível que nós estamos. Preste atenção. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. Por causa do pecado do povo, o rei Nabucodonosor tomou a cidade que pertencia ao povo de Deus, aos descendentes de Abraão,
aquela cidade que pertencia a eles por herança dada pelo próprio Deus. E ali, quando ele traz o povo agora para a cidade da Babilônia, vem todo mundo em uma mesma condição. Vem todo mundo como escravo. Então, a gente tem um primeiro nível. Primeiro nível, o nível da escravidão. Não quer dizer, essa escravidão aqui, não entenda como a escravidão da forma que a gente conhece na nossa cultura. Que as pessoas eram simplesmente submetidas a trabalhos forçados, sob pena de castigo. Mas o que significava ser levado cativo? Significava que um povo que era livre e que cada um tinha liberdade de fazer o que quisesse, agora ia ter que se submeter ao governo da Babilônia, às leis da Babilônia e principalmente aos tributos da Babilônia. O rei dava a eles a terra, dava a eles lugar para que eles construíssem as suas moradias, mas eles não iam trabalhar só para eles. Eles iam ter que trabalhar para se sustentar e ainda para pagar ao governo da Babilônia. Era esse o tipo de escravidão. Era esse tipo de servidão, como se chamava. Era esse o chamado cativeiro babilônico. A ordem que Deus tinha dado ao povo não foi: se rebelem contra Nabucodonosor, rejeitem a autoridade de Nabucodonosor, mas através do profeta Jeremias, Deus disse ao povo: olha, não adianta vocês se levantarem contra Nabucodonosor, porque eu determinei um tempo sobre o cativeiro, e não vai cessar antes que o meu tempo se cumpra. São 70 anos de cativeiro, e durante esse tempo construam casas, plantem, porque o tempo já foi determinado. O problema é que as pessoas, como eu disse a vocês, chegaram todas como cativos. Mas a Bíblia diz que o rei mandou que o seu chefe, Aspenaz, trouxessem alguns israelitas que lá em Israel pertenciam à família real e à da nobreza. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento. E observe, e fossem capacitados para servir no palácio. O que é que o rei estava fazendo aqui? Ele já estava separando dos cativos alguém para mudar de nível. Alguém, a maioria da população que veio cativa, ia viver no meio dos cativos. Só que o rei separou agora alguém para viver dentro do palácio. E continua cativo? Continua. Continua para servir? Continua. Mas vai mudar agora o nível. Ele vai servir dentro do palácio. À medida que o nível vai mudando, algumas coisas elas vão ficando melhor. Você preferia morar no meio da rua junto com todo mundo ou viver dentro do palácio? Tenho certeza que todo mundo, já que é para ser servo, eu prefiro ser dentro do palácio. Veja que não foi para quem quis, foi para quem foi escolhido. Não foi para quem quis, foi para quem foi escolhido. O rei mandou selecionar alguém para colocar em um nível de destaque. Aí o que é que acontece? Quando nós vamos ver a história, a Bíblia vai dizer agora que Daniel e aqueles jovens que estavam com ele começaram a enfrentar agora problemas que os que estavam do lado de fora não tinham. Por quê? Porque foi dado mais a eles. Mas em compensação, quando ele entrou agora na estrutura do palácio, ele pôde compreender que toda a comida do palácio estava contaminada. Não contaminada com veneno. Não contaminada com algo que de repente
fosse comprometer a saúde física deles. O problema era espiritual. Quem permaneceu no nível anterior, quem permaneceu como chegou de Israel, não morava no palácio, mas tinha a opção de comer o que quisesse, se tivesse para comer o que quisesse. Talvez não tivesse o que queria, mas estava à sua disposição. Só que quando esses jovens foram selecionados, foram escolhidos, foram separados para servir em um nível mais excelente, não foi o rei quem impôs a eles restrições alimentares, mas eles entraram ali, viram a estrutura do palácio, viram tudo que estava diante deles, viu que poderiam desfrutar de tudo do palácio, menos da comida. Vai dormir bem? Vai dormir na estrutura do palácio. Vai vestir bem? Vai vestir bem. Vai vestir roupas que foram preparadas pelos servos do rei. Vai ter uma estrutura, vai ter... Agora, a comida não pode tocar. Vai morar dentro do palácio, mas eu não posso comer do que está sendo oferecido pelo rei. Eu tenho essa restrição. Observe. Se eles perdessem ali, já que eu cheguei até aqui, né, já fui selecionado, já fui escolhido, já estou no palácio, agora eu vou ficar comendo verdura? Agora que eu cheguei até aqui, agora que Deus me abençoou, agora que eu estou no meio da... Não, agora... Se Deus não quisesse que eu comesse essa comida, não tinha nem deixado eu vir aqui. Esse raciocínio, irmãos, a gente tem que entender, porque é aqui aonde se distingue quem vai perder de quem vai vencer. É aqui exatamente aonde se distingue quem vai ser salvo e quem vai se perder. Tem uma população imensa, e nem todos Deus escolheu para andar em um nível mais excelente. Tem gente que vai cumprir seu tempo, que vai cumprir seu papel, vai construir sua casa, vai seguir a sua vida, e não está sendo imposta nenhuma restrição. Também não vai viver a estrutura do palácio. Mas viver no palácio também tem seu preço. Porque quem está de fora, está todo mundo querendo entrar no palácio. Está todo mundo querendo ser servo do rei. Está todo mundo querendo viver a estrutura do rei. Mas quem está lá dentro sabe que para permanecer com a sua santidade diante de Deus, tem que comer pior do que quem está lá fora. Tem um preço. Cada nível que você vai passando tem um preço. Não é o mesmo nível de quem está lá fora. Talvez quem estivesse lá fora tinha que orar para Deus mandar chuva na Babilônia, para não perder a colheita, para não passar fome por causa da seca. Talvez a luta deles lá fora fossem com ladrões, com salteadores, que quem estava dentro do palácio já não tinha mais esses problemas. Quem estava lá fora podia estar lutando pela sua sobrevivência, podia estar se acabando de trabalhar para ele e ainda para sustentar a Babilônia. Quem estava no palácio já não tinha mais trabalho pesado, já não tinha que trabalhar na enxada no sol quente. Quem estava no palácio já vivia em um outro nível. Só que nesse nível também tinha as suas limitações. Aqui a gente pode abrir um parêntese, que a gente sempre acha que a gente muda de nível quando a gente vai para um lugar melhor. Mas às vezes na linha de Deus, quando você vence o nível, aparentemente você foi para um lugar pior. Se equipara aqui muito a estrutura de José. José morava na casa do pai. Aí ele é vendido pelos irmãos e começa a subir de nível. Aí vai para a casa de Potifar como escravo. Vai sendo promovido. Chega uma hora agora que ele é governador da casa de Potifar.
Ainda bem que lá, eu acho que no Egito não tinha muito problema com comida, porque José, com comida não teve problema. Mas, no nível em que ele estava, também tinha algo que ele não podia se misturar. No nível que ele estava, também tinha um desafio, também tinha uma limitação. Porque a mulher de Potifar se apaixonou por ele. Mas vem cá, irmão, não estava dando tudo certo. Rapaz, veja, rapaz, o cara saiu de Israel, ia morrer. Aí o irmão convence o outro, não mata o menino não, rapaz, bora vender como escravo. E aí aquela confusão, já se livrou da morte. Foi andando pelo deserto, não morreu de sede, não morreu de fome no deserto. Chegou no Egito, podia ter ido trabalhar em qualquer lugar, perturbado, botaram ele para trabalhar na casa de um cara que era eunuco do faraó, o cara tinha condições, ele prosperou em tudo, não já estava bem ali? Mas chega o desafio do nível em que ele estava. O desafio se manifestou diante dele. E ele venceu. E a passagem que ele ganhou por ter vencido aquele nível foi para a prisão. Espiritualmente ele estava mudando de nível. Espiritualmente, materialmente, ele estava descendo. Espiritualmente ele está subindo, mas fisicamente, enquanto eu não abrir os meus olhos para compreender, eu vou ficar confuso com Deus muitas vezes. Entenda, irmãos, esse é o tipo de mensagem que, se tivesse um auditório de 1000 pessoas, talvez 80 ou 90% das pessoas iam aproveitar uma pequena parte dessa mensagem. Porque essa mensagem, ela está sendo direcionada para uma igreja que Deus tem falado abertamente, que é para viver um novo nível. Nós não inventamos isso da nossa cabeça, mas Deus tem confirmado. O problema é que eu só passo de nível quando eu venço o desafio daquele nível. Porque todo nível vai ter as suas bênçãos. Todos os níveis você vai ter coisas boas. Pô, é bom ir para a prisão? Bom, se é bom para ir para a prisão, não sei. Eu só sei que ele lá na prisão não precisava trabalhar. Na prisão ele não trabalhava. E, de repente, o homem já se tornou o administrador da prisão. Mandava e desmandava na prisão. Então, já tinha vencido o nível da prisão. Mas ninguém queria ir lá enfrentar aqueles presos, aquela bagunça. O nível já foi outro, já não teve mulher perturbando ele. O desafio já era outro. Aí você vê Daniel. Qual é o nível agora? Qual é o desafio agora? O desafio é você ter que sentar na mesa, ver todo mundo comendo picanha, estrogonofe, lasanha, pizza. O homem já chutou aqui um risoto de camarão. E você, chuchu, batatinha. Irmão, sem querer espiritualizar isso, mas quando a gente fazia aquela experiência de ficar um mês em casa, fazendo o jejum de Daniel, a gente ficava agoniado, querendo arrumar uma forma de nos enganar que estava comendo carne. É verdade, irmão. Podia comer carne? Não. Mas a gente queria arrumar um jeito de comer alguma coisa que parecesse com a tal da carne. A gente não se conformava em comer só o chuchu, a batata pura, não. Era gente trabalhando com soja, gente cozinhando bagunço de jaca para dizer que era lombo. Fazendo estrogonofe só com o palmito dentro. Para arrumar um jeito de enganar. Meu irmão, fala a verdade. Minha mãe mesmo descobriu um negócio de uns bolinhos de trigo lá em casa, meu irmão, que aquilo frito era quem salvava lá em casa, eram os bolinhos de trigo frito. Parecia que tinha carne dentro, mas não tinha, só que você queria comer alguma coisa que... Porque para gente que não está sendo forçado a isso, só porque a gente se submeteu a fazer esse jejum, era um sofrimento passar 30 dias sem poder comer nada que tivesse carne. Você sabe por que o sofrimento era maior?
Porque você abria a geladeira e estava lá. Era. Sabe que o sofrimento era maior? Porque você estava na casa, que alguém ainda fritava ovo com bacon de manhã, quando você acordava, e nem pão você podia comer. Porque no pão vai ovo, né, eu acho, não sei, leite, pronto. Não podia comer nada de origem animal. Aí o atribulado ainda sentava do seu lado, ainda perguntava, quer um pedaço? Quando mordia o bacon, chega a fazer assim, crac, crac. Você dizia, sangue de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu estava no jejum, rapaz, e estava com uma fome na rua, porque parece que verdura não alimenta muito. Agora já você come o cozido, você fica todo empanzinado, né? Mas quando come só o tal da verdura, sem a carne dentro, parece que não enche do mesmo jeito. Aí eu estava na rua, rapaz, com uma fome e um sol quente. Eu tinha andado um bocado que eu parei o carro longe de onde eu estava. Aí passei, está uma vendinha daquela da Kibon, né? Eu disse, ô glória, vai ser por aqui mesmo. Eu estava com fome, irmão, comprei o picolé mais caro que tinha. Eu disse, esse aqui que eu quero, bicho. Acho que o nome era Magnum, não sei. Olha, alguém já viu? Tinha um totem do chocolate. Sabe o que é o totem? Aquele desenho do chocolate grandão. Parecia que até o totem estava derretendo. Eu não sei como eu não dei uma mordida nele. Da fome que eu estava. Eu disse, quanto? Acho que era 12 ou era 14 reais um picolé. Eu disse, sangue de Jesus. Me dê esse negócio aí, moça. Aí quando eu destampei aquilo, que eu dei a primeira mordida, eu disse, tem leite dentro desse negócio. Ei, rapaz. Rapaz, eu fiquei. O problema é que você já tinha 15 dias comendo verdura, não ia quebrar o jejum por causa de um picolé, né? Mas eu joguei aquele picolé, rapaz, eu joguei chateado fora. Porque, irmãos, não é algo que está sendo imposto a você. Você não está sendo obrigado por alguém a fazer, mas é você mesmo que está se obrigando a fazer. Essa é a parte mais difícil. Só que quando passou esse nível, quando passou essa fase, Daniel não precisou mais ficar supervisionado pelo rei a vida inteira. Era um período de avaliação. Passou o período de avaliação, ele venceu. A Bíblia diz que quando eles foram trazidos à presença de Nabucodonosor, e ele e seus amigos, ninguém mais foi achado com tanta sabedoria como ele. Sabedoria e conhecimento. Aí a Bíblia vai dizer, então ele passou agora a servir o rei. Antes, ele saiu do meio dos escravos, dos cativos. Aí agora vai para ser avaliado pelo rei. Aí vence, não porque ele era mais inteligente ou estudou mais, mas porque ele entendeu qual era o desafio espiritual, da onde ele estava. Comece a discernir, irmãos, os desafios espirituais da onde você está. Às vezes você está morando numa casa, a casa foi Deus que me deu, aí recebe a casa. Aí daqui a pouco começa um vizinho atribulado que você não sabia que morava ali. Às vezes esse vizinho é o seu desafio espiritual para você sair dali. Se você vencer, se você não pagar o mal, né, com o mal, ao contrário, conseguir levar Jesus naquela casa, aí Jesus abre a porta e lhe leva para morar no Alphaville. Eu não entendi. Não tem fé não, tem fé não. Eu vou reduzir. Então pronto. Liberei a palavra, não liberei? Não ouvi um amém com fé. Não, agora mais não. Alphaville já perdeu, acabou. Olha lá, meu irmão. Depois fica todo mundo me olhando. Vou liberar em Buí, quem quiser. Alphaville já perdeu. Olha, é uma brincadeira, mas às vezes é uma brincadeira espiritual. Tem oportunidade que surge assim na vida. O anjo aparecia no tanque, meu irmão. Quem pulava primeiro saía curado. Quem ficava duvidando, a oportunidade apareceu. Ele venceu o desafio dele. E quando ele venceu aquele desafio, agora se tornou servo do rei. E começou a ser contado entre os magos, entre os sábios e os astrólogos. Mudou o nível. Agora
ele já era empregado fichado do palácio, já devia ter a autonomia dele, e devia, meu irmão, fazer o churrasquinho dele lá escondido, né, o negócio dele, sem sacrificar nada aos deuses. Ele liberou, a comida dele agora ficou toda tranquila, o desafio mudou. Só que agora, meu irmão, um dia, o rei amanhece atribulado. Preste atenção. O rei amanhece totalmente perturbado. Foi o que aconteceu com esse rei. Meu irmão, eu tive um sonho aí, um negócio terrível. Manda chamar todo mundo aí. Pois não, mandou chamar. Aí a Bíblia vai dizer que mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Nessa categoria agora, nesse novo nível, Daniel passou a se enquadrar nele. Isso aqui, irmãos, não é só coisa de demônio, não. Mas dentro dessas categorias de magos, encantadores, astrólogos, estavam as pessoas que estudavam as coisas espirituais. E Daniel era um estudioso das coisas relacionadas a Deus. Ele entendia a leitura dos tempos. Daniel foi quem trouxe à memória do povo que Deus tinha prometido através do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel, ele estava estudando coisas espirituais. Então ele se enquadrava agora nesse novo nível. Só que o desafio que chega agora nesse nível é que o rei queria saber a interpretação do sonho. Só que o rei, ele foi sábio e desconfiado ao mesmo tempo. Porque ele entendeu que se ele contasse o sonho, como é que ele ia saber se a interpretação do sonho era verdade? Então, o que é que o rei disse? Se alguém tem um poder espiritual para me dizer o que é que o meu sonho significa, esse poder também tem que revelar o que foi que eu sonhei. E a Bíblia vai mostrar que o desafio agora foi lançado. E quando eles não puderam responder, o rei agora dificultou um pouquinho, ou melhorou um pouquinho para eles. A situação é a seguinte: ou vocês vão me contar o sonho e a sua interpretação, ou então vai morrer todo mundo. Preste atenção, todo mundo aqui é quem? Os cativos estão nessa lista? Não, tem gente que nunca chegou no palácio, nunca chegou naquele nível, nunca foi selecionado. Continua lá batendo a enxada dele, continua lá fazendo o trabalhinho dele, porque ele não está nesse nível. Esse problema só chegou para quem estava nesse nível. Esse problema não chegou para os jovens que estavam possivelmente sendo selecionados de novo para o rei, não. Não chegou para, de repente, o que foi selecionado para trabalhar na cozinha do rei, para quem foi selecionado para trabalhar como copeiro do rei, não. Podem ter tido descendentes de Abraão que estavam também servindo no rei, para o rei, servindo no reino da Babilônia, que foram para esses outros lugares? Sim, foi bênção para eles? Foi. Mas quando esse desafio agora foi lançado, ele não abrangia todo mundo. Ele só pegava uma classe específica de pessoas que estavam no mais alto nível, no mais alto escalão do reino da Babilônia. Cada nível que nós vamos subindo, os desafios vão aumentando. O primeiro desafio era só comer chuchu, comer batata, quiabo. Agora, meu irmão, o desafio mudou. O desafio é o seguinte: ou você vai entender o sonho e vai me contar a revelação dele, ou vai morrer. Tem níveis de desafios que são colocados diante da gente, que o que está em jogo agora é a nossa vida. Pode não ser a nossa vida física, mas muitas vezes é a nossa vida espiritual. Ou você vence esse problema, meu irmão, e avança para o próximo, ou então você vai morrer espiritualmente. Não dá para esperar mais. O rei chamou uma vez, chamou duas, chamou três, e deu a ordem. Esses caras estão me enrolando. Manda matar todo mundo. A ordem de morte já tinha sido dada. Manda matar todo mundo, que esses caras estão me enrolando. E os sábios disseram: rei, nenhum outro rei chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, porque isso está além da capacidade humana.
Só os deuses é quem podem revelar isso aí. Essa é a hora que muda a figura de quem conhece a Deus e quem não conhece. Tem gente que conhece uma religião, tem gente que conhece uma igreja, tem gente que conhece uma ideia, tem gente que até simpatiza com o evangelho, mas chega a determinados níveis na sua vida, que você só passa do nível se de fato você tiver um encontro com Deus. Se de fato você conseguir acessar agora a estrutura espiritual e trazer uma revelação de lá, de algo que ainda não foi manifestado aqui na terra. Porque o sonho do rei ainda não tinha acontecido. Era uma visão do que ia acontecer. Mas em sonho, Deus já tinha mostrado isso ao rei. Mas o rei não verbalizou isso nessa dimensão. Ninguém teve acesso ao que passou pela cabeça do rei. E a única forma de trazer isso era acessando a dimensão do Espírito. E aqui aonde as coisas começam a mudar. Porque a Bíblia diz que Daniel agora voltou para casa e lhes pediu que fizesse uma oraçãozinha a Deus. Será que foi isso? Ô, irmão, quando você for tomar café, faça uma oraçãozinha a Deus aí, peça a Ele que revele esse negócio. Não, irmão, vai todo mundo morrer, né? Glória a Deus, todo mundo morrer. Será que foi assim, irmão? O texto vai dizer assim, ó. E Daniel lhes pediu que rogassem, invocassem, pedissem, clamassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados, olha agora, com os outros sábios da Babilônia. Daniel pertencia a uma classe. O desafio chegou exatamente para a classe no nível em que ele estava. Mas resolver o problema da vida dele também representava salvar a vida de todos aqueles homens. E a Bíblia diz que então o mistério foi revelado a Daniel de noite, em uma visão. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus vai mostrar agora de noite a Daniel o sonho que o rei teve. E ainda vai dar a interpretação. Eu não vou prosseguir, porque se você for entender, você vai ver. Eu quero que você tenha curiosidade de buscar na Bíblia. Leia o livro do profeta Daniel. O próximo desafio você já sabe. Agora não podia mais orar. E nesse nível, ele foi colocado à prova agora, não só sobre uma ameaça, mas de fato Deus permitiu que ele entrasse na cova dos leões. Que ele estivesse frente a frente com leões, no próximo nível. Só que cada nível que ele vai passando, o nível de revelação do que Deus vai dando a ele, ainda é maior. Daniel, no seu tempo, teve visões do tempo futuro, do fim das coisas. Você vai ver João vendo em Apocalipse o que Daniel já tinha visto há muito tempo. Mas para que ele tivesse esse acesso a essa dimensão espiritual, ele teve que invocar Deus. A gente fala, Deus quer trazer um novo nível para a igreja, parece que a gente senta e fica querendo esperar que Deus traga. A palavra que foi liberada por Jesus na oração que todo mundo conhece. É por isso que eu fico contra esses negócios da gente ficar repetindo o versículo sem entender o que a gente está falando. Se tem uma coisa, irmão, que o seu pastor não gosta disso aí. Eu não quero que você decore número de versículo, eu não quero que você decore nada, eu quero que você entenda o que está escrito. Porque se eu mandar rezar o Pai Nosso, todo mundo sabe. Mas será que você compreende o que você diz quando você fala, venha a nós o teu reino? Você compreende o que é isso? Parece que venha a nós o teu reino é qualquer coisa, irmãos. Quando eu digo venha a nós o teu reino, eu estou falando exatamente de uma dimensão onde Deus vive. Eu estou falando de uma dimensão espiritual, de um nível que eu, como homem, eu não posso entrar.
Se eu entrasse com essa carne, com esse corpo mortal, corrompido pelo pecado naquela dimensão, eu seria fulminado. Eu não posso entrar naquela dimensão. Mas Ele, pela sua graça, através de Cristo, pelo seu Espírito que foi liberado, pode, enquanto eu estou aqui, trazer a dimensão do reino dEle em um nível que eu suporte. Eu já dei esse exemplo aqui, mas passa aí nessa linha de alta tensão, energia elétrica. Passa nessas tomadas aqui da igreja, a mesma energia. É a mesma energia. Mas eu não sei quantos volts são 13 mil volts, não é isso? Aí o homem lá de dentro da casinha já trouxe a revelação. São 13 mil volts. Quanto essa aparelhagem de som hoje está funcionando em 220, não é isso, Anderson? O que aconteceria se eu pegar a energia do poste, direto como está lá, e ligar essa caixa? Ela vai virar cinza mesmo. Porque a caixa não tem capacidade de funcionar com a energia na dimensão em que ela está lá. Aí ela tem que passar por um transformador para ser reduzida, para que chegue na capacidade do que a caixa suporta. A dimensão de Deus, eu não tenho como entrar nessa estrutura e receber a presença do Deus vivo lá no céu. Se eu entrar lá, meu irmão, cai lá morto mesmo. Mas aí, Deus criou um transformador chamado Jesus, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Aí, Jesus pega a dimensão do reino, traduz para a minha realidade e manifesta o seu Espírito na dimensão que eu posso suportar. Um celular, para ser carregado, não aguenta a energia da caixa. O celular são 12 volts. A lâmpada funciona com 110. Mas o ar-condicionado e o som já são 220. Vai mudando o nível, vai aumentando a quantidade de energia. Vai tendo o seu próprio desafio, seus próprios cuidados. E assim foi a vida do profeta Daniel. Como vários e vários outros homens de Deus que a gente podia citar os exemplos. José, quando está agora com tudo bem na sua vida, se tornou governador do Egito. Tinha uma família sendo formada, anelzão bonito do faraó no dedo, andando com os cavalos do Egito para cima e para baixo, mandando e desmandando. Ia ter fome sobre a terra, mas ele, tranquilo, já estava reservando tudo para o tempo da seca. Então, estava despreocupado, tinha informação privilegiada, vinda da parte de Deus, revelação espiritual. José, vivendo o melhor do que ele já tinha vivido na sua vida. Chega o desafio daquele nível. Perdoe agora seus irmãos. Irmãos, entendam, não é uma sequência. Não dá para a gente ficar aqui fazendo 7 passos para você vencer. 5 passos, irmão. Deixa de procurar receita e tente viver a sua conexão com o Espírito de Deus. A gente está sempre buscando alguém para fazer isso por a gente. A gente quer sempre que alguém seja cheio do Espírito Santo, mas a gente nunca entende que o que Deus quer é que você seja cheio do Espírito Santo. É que você viva o desafio do nível em que você está. Já vivi tempos da minha vida que o desafio era conseguir ler um versículo na semana. Quando eu lia um versículo durante a semana toda, eu me sentia cheio do Espírito Santo, forte. E já queria evangelizar, já queria expulsar demônio, porque eu tinha conseguido ler um versículo na semana. Quando eu li a lição bíblica, então, da escola dominical, só faltava falar em língua no culto e dar um mistério meio do lado. Negócio mais assim. Porque naquele nível aquilo era suficiente. Mas, irmão, chega um dia que você come aquilo que você estava acostumado a comer e você ainda fica com a sensação, estou com fome. Estou com fome. Eu li o diáriozinho da promessa, né? Tem aquele da promessa, hoje vai dar tudo certo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória! Só saía versículo de bênção naquele negócio. Aí um dia você abre a Bíblia, hoje Deus vai falar comigo. Judas foi e se enforcou, sangue de Jesus. Aí você descobre que não dá mais para ficar atirando na cega. Você tem que conhecer agora a Escritura.
tem que ler a Bíblia e não um versículo isoladamente. Eu tenho que entender o que é que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que entender por que é que aquele versículo está ali, qual é o contexto dele, o que é que Deus quer falar comigo. É preciso, irmãos. E aí chega uma hora que você mantém a mesma rotina do que você vinha fazendo sempre, e você está vendo sua vida espiritual dando para trás. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo orando o mesmo tanto, eu continuo lendo a Bíblia o mesmo tanto. Você está vendo as coisas dando para trás, você está vendo você esfriando. É porque você ainda não entendeu que você mudou de nível. E a comida que você comia antes já não é mais suficiente agora. E se você permanecer comendo a mesma coisa, vai morrer, não volta para o nível anterior. A criança toma uma mamadeira de mingau, dorme a noite toda. Vá você querer viver o dia todo tomando uma mamadeira de mingau? Você não volta a ser criança de novo. Você não encolhe porque você está tomando Neston e volta a chupar bico de novo. Não. No nível que você está, se você não se alimentar fisicamente, proporcionalmente ao seu corpo, você não volta para o nível anterior, você morre. A Bíblia diz: teve uma semente que caiu no meio dos espinhos. Aí ela começa a crescer a plantinha, nascem as folhas. Aí o espinho começa a sufocar. Aí ela não consegue se alimentar direito. Ela vai encolhendo de novo e vira semente de novo. Fica viva, mas nunca passa daquele nível. Nunca chega ao ponto de cumprir a sua missão, que era dar fruto. Fica cheio de pessoas que você ainda não descobriu qual é a atividade que o Espírito quer que ele faça, porque você nunca viu ele dar um fruto. Não quer dizer, irmão, que você vai dar fruto todo dia. Tem árvores e árvores. Tem árvores que estão sendo separadas para dar grandes frutos. E para dar grandes frutos, você precisa ter também uma grande estrutura. Um tronco firme para aguentar uma jaca pendurada, meu irmão. Já pensou pendurar uma jaca num pé de melancia? Que confusão não ia ser? Num pé de tangerina? Ia quebrar a galha e ia acabar com a árvore toda. Um pé de acerola com uma manga pendurada, já pensou? Cada árvore tem a sua própria estrutura para o fruto que você vai dar. Tem uns que você planta, rapidinho já está dando. Tem outros, irmão, que vai esperar um tempo. Agora, até você produzir o fruto que está sendo esperado e planejado, tem um processo que precisa ser respeitado. Eu tenho que saber em que nível eu estou. Eu tenho que saber diante de Deus o que é que Ele quer de mim, nesse nível que eu estou. Qual é o desafio que está diante de mim que eu ainda não venci, para que eu possa mudar de nível. E se você está esperando que vai chegar em um nível onde não vai ter tribulação, você está certíssimo. Só que esse nível, você já deixou o corpo. Não é por aqui. Se você quiser pular de fase, então pede a Deus que apresse logo a sua partida. Porque enquanto você estiver aqui, enquanto estiver vencendo os níveis espirituais que vêm para você, irmãos, cada nível vai ter a sua própria dificuldade. Mas qual é o segredo? O segredo é eu entender que eu tenho acesso agora ao reino de Deus. E que eu possa entrar diante de Deus, para que Ele traga até mim as revelações do impossível. Porque os magos disseram é impossível. Só Deus, só os deuses podem fazer o que o rei quer. Pois se são os deuses, eu sei qual é o caminho de chegar até Ele. E vou entrar na presença dEle, para que Ele me revele o impossível. É impossível? O que é impossível? O que é que não dá mais? O que é que vai desistir? O que é que vai acabar? A visão que vem, ela muda tudo. A direção dada por Deus, ela muda circunstâncias. Ela muda sentenças. Ela muda destinos. Aqueles homens estavam todos destinados à morte. Mas a visão que Deus deu a Daniel mudou a realidade da Babilônia naquele momento. Porque todas aquelas vidas que já estavam prontas para serem ceifadas foram preservadas. Porque uma informação foi passada do céu para a terra. Aqui você não vê muita dificuldade. Mas lá na frente, em outro nível já de batalha espiritual que esse homem entra,
A Bíblia diz que se levantou agora uma potestade no mundo espiritual para resistir o anjo, para não passar com a resposta da oração desse homem. Você entende que dimensão e que angústia era essa na vida desse homem, orando ali incessantemente e o céu fechado para ele, sem ele entender o nível da batalha que estava acontecendo no mundo do espírito para que a revelação passasse? Às vezes a gente está falando, Deus vai trazer o novo. Aí a gente está, eu creio, glória, glória, aí vai para casa. Será que nesse momento que a gente está cultuando, não tem um anjo destacado do céu com um novo de Deus para trazer e tem uma potestade resistindo ele passar? Será? Às vezes somos crentes, mas vamos nos tornando tão incrédulos, que quando a gente começa a falar de coisas espirituais, ninguém entende mais. A gente entende quando entra nas bênçãos de Deus, que Deus vai fazer, que é a promessa de Deus, que a herança de Abraão está sobre mim. Essa daí eu quero. Mas quando eu entro em um nível espiritual, irmãos, Jesus estava multiplicando pão e peixe, juntou uma multidão rapidinho. E que multidão perseverante, multidão de fé. Porque, meu irmão, Jesus saiu no meio deles e ninguém viu, cadê o homem? Bora todo mundo atrás dele. A Bíblia diz que Jesus vai de barco, meu irmão, remando com o discípulo. Não sei como foi que esses caras chegaram. Quando Jesus chega do outro lado, de barco, remando. Quando chega lá, a multidão já está lá esperando ele. Aí, meu irmão, hoje vai ser o quê? O cardápio. Será que tem algum menino com um pedaço de carne aí para fazer um churrasco hoje para todo mundo? Aí Jesus muda o discurso. Chama os discípulos e disse, não se espantem não. O que vocês vão ver agora, fiquem tranquilos. Eu estava falando de coisas materiais, coisas que impressionam a carne, que impressionam os olhos. Mas eu vou começar a falar de coisas espirituais, porque eles estão me seguindo só por causa do pão e do peixe. Vocês agora têm que comer minha carne e meu sangue. Foi saindo, começaram a primeira a contestar, não vai embora. Você acha que vai embora de primeira? Queriam convencer Jesus ainda a mudar o discurso. Aí Jesus chama os homens de escravo, diz que são filhos de Satanás, só porque ele começou a falar de coisas espirituais. Ele não deixou o discurso do pão e do peixe. E aí traz agora a revelação do Espírito. Traz agora a dimensão do Espírito. Ninguém teve nem a curiosidade de perguntar a ele, vem cá, Senhor, como é esse negócio da gente comer essa carne e esse sangue? Me explique isso. Não tenho vergonha, me diga, eu não entendi. Mas já se enfureceram, porque a expectativa do coração era comer carne de novo, pão, peixe, o que tivesse ali. Aí Pedro olha e diz, meu irmão, todo mundo vazou. É o fim do ministério. É o fim da igreja de Jesus aqui na terra. Neste instante tinha uma multidão, agora só ficou os discípulos. Aí Jesus chega e pergunta, e vocês não querem ir com eles também não? Eu não vim para juntar uma multidão, mas eu vim para oferecer a vida eterna. Aí Pedro diz, e para quem iremos nós, Senhor? Porque eu entendi a mensagem espiritual. Eu não estou aqui por causa do pão e do peixe. Uma igreja, uma geração pode estar comprometida, porque não tem o novo de Deus. Porque a gente está entendendo que precisa de um avivamento, precisa de um renovo, precisa de novo diferenciar o que é santo e o que não é. Precisa que as pessoas saibam qual é o lugar que de fato tem a presença de Deus de novo. Porque tem tanta gente falsificando a manifestação de Deus no formato que é o que o rei disse aos astrólogos. Se eu mostrar a vocês como é a manifestação do sonho, vocês vão inventar qualquer coisa. Tem gente que já viu. Como é que Deus manifesta? Não, dá um negócio assim para o lado. E vem para a igreja e imita na cara dura mesmo, irmão. Na cara dura. Eu já sei como é que o Espírito de Deus se manifesta. O rei já me contou o sonho. Como é? Eu chego no ouvido daquele jovem ali, eu olho para a mão dele, vejo se ele está de aliança ou não, e aí vou lá e procuro. Eis que te digo, varão, Deus está abrindo portas aqui na sua vida,
naquela área que só você e ele sabe. Se ele baixar a cabeça aí, meu irmão, é que o negócio vai correr. Aí agora eu tomo conta de chegar ao ponto do homem dizer que Deus estava curando uma mulher de câncer de próstata. Isso circulou na internet aí. Deus está me mostrando, está curando aquela irmã ali de câncer de próstata. Aí o homem que estava do lado, aí já é parte de piada, eu acho, não é? Essa aí já ouvi alguém contando, disse que futucaram ele e disse: rapaz, a irmã não tem próstata não. Então Deus está dando um agora. Agora o que essa mulher fazer com essa próstata, eu até hoje não sei. Porque, irmãos, viram um sonho. Se eu lhe contasse o sonho, se eu contasse aqui o sonho, não, o sonho é simples. O rei viu uma estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro e pés e dedos misturados com barro e ferro. De repente saiu uma pedra de uma montanha sem que mão nenhuma lançasse, bateu na estátua e esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze e esmiuçou tudo, para resumir. Pronto. Cada um de vocês podia ter uma ideia. Já viu o sonho? Em cima do sonho, pode contar o que quiser. Agora, meu irmão, o rei disse: eu só vou acreditar na revelação quando alguém trouxer também a revelação do sonho. A estrutura está montada. Como é que o Espírito de Deus se manifesta? É dessa forma. Tem gente, irmãos, acredite nisso, irresponsável o suficiente para imitar as coisas de Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tem gente irresponsável, louco o suficiente para querer imitar a manifestação de Deus. Tem. E tem gente ainda mais doido ainda que segue eles. Aqui não é lugar de você seguir ninguém, irmãos. A única pessoa que a gente segue chama-se Jesus. Agora, você só pode seguir ele se você acreditar que ele está vivo. Se você acredita que ele está vivo, você acredita que ele pode falar com você. Você pode acreditar, deve acreditar que ele tem um espírito. E como espírito, ele está conosco todos os dias. Então, eu queria invocar o Espírito de Deus, mas na agenda espiritual. Pode ser que no dia de hoje o Espírito não esteja disponível. Talvez semana que vem o Espírito esteja disponível. Não tem espaço para esse tipo de coisa. Porque até a consumação dos séculos, o Espírito está disponível todos os dias. A gente tem acesso a Ele todos os dias. Mas às vezes a gente vai sendo encurralado até chegar em uma situação que ou você traz o que está no céu e manifesta na terra, ou então vai todo mundo morrer. Ou então uma geração vai morrer, uma igreja vai morrer. E de quem é a responsabilidade? Daniel levou a resposta ao rei. Mas ele não clamou sozinho a Deus. Daniel tinha amigos. Daniel tinha homens de Deus que andavam com ele. E eles se sentiram agora responsáveis, não só pelas suas vidas, como pela vida daqueles homens. Nós somos igreja, irmãos. Somos responsáveis pelas vidas das pessoas que estão lá fora. Porque aquela é a única porta que faz o homem sair do inferno e ser salvo e receber a vida eterna diante de Deus. É o único caminho. Eu que subo aqui, você que senta nesse banco, ele que está lá atrás tocando piano, o irmão que organiza para que as luzes estejam acesas, ele que está no som, todo mundo da mesma forma. Nós somos os responsáveis por trazer a presença do Espírito de Deus aqui na terra, de invocar Ele aqui na terra, porque é só a presença dEle que muda a dimensão. É só a revelação do que está no céu que faz com que mude o que está aqui na terra. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém se arrepende. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém é transformado. Sem a presença dele, ninguém é liberto. Sem a presença dele, ninguém é curado. Então, é bom sempre fazer a ressalva, né, Paulo? Então quer dizer que a igreja estava no pecado. Estava todo mundo indo para o inferno aqui dentro. E agora todo mundo vai virar crente. Não.
Mas Daniel teve que clamar de uma forma diferente quando o nível mudou e o desafio mudou. Porque só ficar comendo agora legumes não adiantava. Porque o problema agora era descobrir qual era o sonho do rei. O desafio era outro. O mundo que você está vivendo hoje não é o mundo que você viveu quando você era criança. Os problemas que a juventude está passando hoje não eram os problemas que você passava quando você era adolescente, quando você era jovem. O mundo está ficando cada dia pior. E para vencer níveis mais difíceis, problemas mais difíceis, vai precisar de uma manifestação diferente da presença de Deus. Porque as ferramentas que estavam aí à disposição da igreja não estão sendo suficientes contra o inferno. Não estão. Estamos enfrentando cada vez mais legiões de demônios mais perigosas. E eles estão tendo cada vez mais acesso à vida das pessoas. As pessoas estão cada vez mais dando legalidade a espíritos imundos. Já tem família que já começa nascida e marcada pela manifestação de Satanás. E aonde está o povo de Deus? Ou a gente se levanta para clamar a Deus, para que Ele mande o novo, para que Ele revele o impossível. Porque se Ele dissesse, se você soubesse como era a manifestação nova, era fácil, porque a gente podia imitar. Mas quando você não sabe o que é, você vai ter que buscar direto na fonte. E a igreja precisa entrar nessa batalha. Eu preciso crer que vai haver essa manifestação. Eu preciso crer que Deus vai mandar algo novo do céu. Uma revelação de algo que aparentemente é impossível, mas que vai fazer toda a diferença quando for revelado. Amém? Fique de pé nessa